sentimento e comportamento em situações de conflito. Então, a gente fez uma breve colheita e eu quero começar agora alinhando um pouquinho alguns termos que falam da mesma coisa, né? Então, primeira imagem para mim que é muito importante é a imagem desse ser chamado Marshall Rosenberg, que foi a pessoa que sistematizou nesse formato os diálogos e a comunicação, e que chamou como comunicação não violenta nesse trabalho dele, que foi um trabalho acadêmico, mas que tem contribuído com tantas pessoas no mundo, e que eu tenho uma imensa gratidão pelo trabalho que ele fez de propagar isso, que vem muito antes dele, né? Que vem lá de Jesus, de Buda e de tantos antes, né? Que tem a ver com a nossa essência, mas que está respondendo tão bem nesse momento da humanidade. E ele chamou esse processo como comunicação não violenta. Mas tem muita gente que se incomoda com esse termo, que não agrada, né? Como assim comunicação não violenta? Eu não sou violenta, eu não gosto desse termo. E aí teve alguém que conviveu com o Marshall Rosenberg, que é o Thomas Danzenburg, e ele escreveu esse livrinho, e eu já estou colocando aqui junto para vocês já as referências bibliográficas, né? Tanto para vocês também e também para compartilhar onde eu me apoio, quais são as principais bases. Depois eu posso ceder essa apresentação em PDF para vocês, então fiquem bem à vontade, tem o e-mail de vocês, eu mando, com o maior prazer, se fizer sentido. Então, o Thomas Danzenburg, ele também percebeu esse incômodo nas pessoas de falar comunicação não violenta, e ele falou, acho que é legal trazer o consciente antes do não violenta. Então, ele traz isso no livro dele. Uma pessoa que eu admiro bastante, que já fiz cursos com ela e vejo o trabalho que ela tem feito, é a Carolina Nalon, e ela chama de comunicação autêntica. Então, acho isso bonito também, né? Essa questão da autenticidade, da coerência. Então, é um termo que também é usado. E eu deixei aqui um printzinho de uma apostila, que depois eu vou colocar o link para vocês, que é do Dennis Rivers, que ele compilou uma série de materiais sobre comunicação não violenta, de diferentes autores, e ele chama de comunicação técnicas para uma comunicação mais cooperativa. Então, não importa se é não violenta, cooperativa, autêntica, consciente, saudável, coerente, construtiva. O que a gente quer é a conexão entre as pessoas. Então, essa aqui é a ideia em termos de um alinhamento de termos e significados. Deixa eu só diminuir uma coisinha aqui que está me incomodando na minha tela. O que é violência? O Marshall Rosenberg, então aqui é um outro alinhamento de termos e significados, né? Marshall Rosenberg tem uma frase que ela sintetiza tudo, que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida, né? Então, mais do que é certo ou errado, é uma expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida e que gera um comportamento violento, porque a pessoa não conseguiu se expressar de outra forma. E existe a violência sutil, que ela é mais comum, né? E que às vezes a gente até acha que a gente não tem, mas é a que mais permeia os nossos convívios, né? A violência física, que tem a ver com a agressão corporal, a violência verbal, que ela está ligada não só à questão do conteúdo, mas também o tom de voz, né? Tem uma pesquisa que diz que 90% dos conflitos eles são por conta do tom de voz, e só 10% pela questão do conteúdo, né? E eu me percebo muitas vezes nessa linha. Se eu cuido do tom de voz para falar uma mesma coisa, eu gero algo diferente no outro.
E tem essa violência passiva, onde o sofrimento é de natureza mais emocional. Ele gera raiva e essa raiva alimenta a fornalha da violência física. Ele age, é como uma pressão, né? Afetiva, psicológica, moral, hierárquica e institucional. Falo que esse tipo de pressão é como quando a gente colocasse aquela mola numa latinha e tampa. E aí aquilo fica pressionado e bem guardadinho, mas de repente alguém que não sabe levanta aquela tampinha e aí explode. Então é essa violência contida, né, esse sentimento contido que de repente explode e pode se tornar numa violência mais física. As imagens que eu estou usando, esses gráficozinhos, eu tirei do livro do Thomas Danzenburg, são ilustrações de lá, que eu tenho usado e que eu gosto bastante. Então, nessa linha da expressão trágica de uma necessidade não atendida, é muito comum a gente identificar dois grupos de pessoas, né? E essa imagem eu vi da Carolina Nalon, e eu gosto bastante, porque eu acho que ela traduz muito para a gente, que é o grupo de pessoas sem papas na língua. São aquelas pessoas na escola que chega aquela mãe que não acredito que ela está falando aquilo, né? Ou aquele professor, ou aquela pessoa do suporte, ou da associação. São pessoas que, em nome da verdade, elas falam tudo, né? Elas se sentem extremamente verdadeiras. E tem o outro grupo, que é o grupo que não gosta de conflito, né? Então, é o grupo dos engolidores de sapo. São aquelas pessoas que ficam com aquilo guardado anos e anos e anos e anos, que se tivesse sido colocado para fora já poderia ter resolvido, né? Mas que não ajuda. Então, nós temos um grupo que são os sem papas na língua e que normalmente fazem um sincericídio, porque depois que ele fala, ele quebra a conexão com muita gente, ele ofende, ele magoa, e ele se magoa, ele se autoagride, mas ele também tem aquele grupo do engolidor de sapo, que não fala aquilo que ele pensa. E o outro é o que não pensa antes de falar. E o caminho do meio é como é que a gente, através dos passos da comunicação não violenta, a gente chega numa conexão. Então, aqui algumas imagens, né, que é o que faz a comunicação falhar. Então, num primeiro momento, é esse cara a cara, né? Quem que eu estou vendo? Eu bati o olho, encontro alguém, e aí eu fico num modelo muito mental, né? É só na cabeça, tá? É só o que eu penso. E quando a gente funciona somente no plano mental, a gente tem tendência a usar frases feitas, que não se importam muito com a questão da necessidade do outro. Então, são frases do tipo, passa o sal, vem me buscar na rodoviária, o que nós vamos fazer esse fim de semana? Não se esquece de tirar o lixo. Então, mulheres que têm bastante tarefa, quando está saindo, não esquece de tirar o lixo, apaga a luz, tira a roupa da... E aí, é esse tipo de comunicação só da cabeça, né? O cara a cara. E aí, o que faz a comunicação, então, falhar, né? Nas situações de conflito, é como se essa anteninha que me conecta com o outro, e aí a gente fala do sinal da internet, né? Tivesse interrompido, tivesse quebrado. E aí a gente está numa sintonia diferente da do outro. O outro está falando uma coisa e eu estou em outra sintonia. Uma outra imagem que o Thomas Danzenburg traz, e eu gosto bastante, que além desse cara a cara, que é muito mais essa coisa mental, e aí que são comunicações mais frias e objetivas, que em algumas situações são importantes, mas elas não ajudam a criar conexão. É essa imagem aqui, né? Onde tem o eu e o outro, e a comunicação a partir da fachada, daquilo que eu vejo. Então, eu vejo alguém que mora numa cabaninha.
mas eu vejo alguém que mora numa torre. E aí, a partir do que eu vejo, eu concluo, né? E criam distorções no meu processo de diálogo. Então, quando eu vejo essa imagem, essa fachada, o que eu penso? Quando eu vejo esta imagem, essa fachada, o que eu penso? E aí, na verdade, a comunicação não violenta convida você a falar do que você vê e depois o que você pensa. Então, pode ser muito comum que nessa primeira imagem eu falo, nossa, uma pessoa nada a ver, só pensa nele, está aí, irresponsável, aí eu já saio atirando as minhas percepções, os meus julgamentos. E essa, nossa, que madame, né? Nossa, não deve ter nada aí de conteúdo. Então, só um pequeno exemplo, né, de como que olhar só a fachada atrapalha a comunicação, que é essa imagem aqui, né? É só o que eu estou vendo para cima da Terra. Avançando um pouquinho, o que acontece dentro dessas pessoas? Seja essa pessoa aqui, que está com o cabelo todo colorido, ou essa mulher que está do lado direito, por mais que as fachadas possam parecer diferentes, elas são conectadas a um mesmo lençol freático através dos poços. Afinal, todos temos a necessidade de consumir água. Então, se a gente fosse descer, né, lá embaixo, é aqui que a gente se encontra, é aqui que a gente consegue entender o que está acontecendo com o outro. É na necessidade. E aí eu posso estar com uma fachada externa diferenciada, né? Aquele que mora na cabana, aquele que mora na torre, normalmente a gente se identifica ali no meio. Eu moro numa casinha de alvenaria simples, porque eu não tendo nem para um lado nem para o outro. Então, pense no ser humano, né, na pessoa como um poço. Ele deve descer ao profundo de si mesmo para encontrar para se encontrar nas suas necessidades. E acho que as falas do Alan ontem e todas as que eu pude participar, do Beto e o depoimento da escola, mas também já ouvi vocês hoje, fala bem dessa coisa de olhar para si. Hoje a meditação também com o Rogério Calia, né? Esse olhar para si e depois olhar para o outro. Então, que necessidades são essas? O que acontece ainda dentro das pessoas? Então, vou trazer um modelo que foi desenvolvido pelo Rudi Bauhaik, da Trigon, que deu essa formação para a gente em mediação de conflitos. Na primeira linha, a gente tem as nossas percepções e as nossas interpretações. Tem a ver com o entorno, o que acontece, né? Quais são as circunstâncias externas, o comportamento de outras pessoas na escola, fora da escola. Tá? Esses comportamentos, eles vão, de alguma maneira, acessar necessidades. Então, nós, como seres humanos, temos 4 tipos principais de necessidades. Necessidades fisiológicas, de segurança, sociais e de eu. As necessidades sociais, elas são em oposição às de eu, né? O social é essa necessidade de contato, de pertencimento, de fazer parte de um grupo, mas tem um momento que eu preciso do meu espaço, né? De fortalecer a minha identidade. Então, essa questão do eu e do outro, o eu e o grupo. Quando essas necessidades são atendidas, as minhas emoções são de satisfação, bem-estar, prazer, descontração. E quando elas não estão atendidas, isso gera tensão e gera um sentimento de impotência. E aí, muitas vezes, o nosso sentimento, ele transita, né, pela raiva, ele transita pelo medo e ele transita pelo choque. Eu fico paralisado diante de uma situação, algo que me gerou uma tensão, eu não esperava, eu tive uma vivência de falta, eu tive uma frustração, e isso
muitas vezes, cada pessoa tem um tipo de reação. Tem pessoas que vão para a luta, que parte para a briga. Tem pessoas que viu confusão, já foge rapidamente. E tem pessoas que paralisam, fingem de morto, não entram na situação. E a gente tem uma crença de achar que só aquele que luta é que gera conflito. Mas esses 3 tipos de comportamento, eles alimentam a fornalha da violência. Então, o desafio é como é que eu saio dessa situação de tensão a partir das necessidades e faço desse limão uma limonada, uma caipirinha, uma mousse de limão, né? E como é que eu saio disso e encontro uma alternativa para que eu possa fazer de novo esse solzinho brilhar? Vou interromper um pouquinho, compartilhar um pouquinho a minha tela. Tá dando para ouvir bem? Estamos juntos? Posso seguir mais um pouquinho? Tom de voz está irritando? Tá tudo bem? Vamos lá, então. E aqui, como é que a gente pode ajudar as pessoas, né, usando os 4 passos da comunicação não violenta na prática? Olhando para esse ser humano que tem o seu pensar, o seu sentir, o seu querer e o agir, né? Como é que eu vou agir, então, na prática da escola, né? Lidando com conflitos. Então, os 4 passos da comunicação não violenta, o primeiro deles é a observação, que foi tão bem exemplificado e ninguém mais do que o Alan, né? Para trazer essa questão de o fato de você observar sem ter a pretensão de intervir, já gera transformação. Eu lembro que quando eu estava com as crianças pequenas, não tive a oportunidade de ter uma escola Waldorf, mas contato com, e aí se fala da observação da criança, que só o fato daqueles adultos estarem conversando sobre a criança, aquilo já transforma. Então, a observação passa por aquilo que eu percebo e aquilo que eu penso. E aí a gente vai para um segundo nível. Esse vermelhinho que está aqui separando, não é com o objetivo de separar, mas muitas vezes a gente separa, né? Então, é para olhar agora, nessa situação que eu percebo e penso, qual que é o meu sentimento? E eu me percebo que a gente não recebeu uma alfabetização emocional. A gente não tem um vocabulário para falar dos nossos sentimentos. E o sentimento, ele vem sempre depois de uma necessidade, que está bem na barriga, né, no querer, nessa vontade, uma necessidade que foi atendida ou não. Então, se eu tenho uma necessidade de fazer parte do grupo e sou incluída, o meu sentimento é de alegria. Se eu tenho uma necessidade de fazer parte de um grupo e eu sou excluída, isso gera um sentimento de tristeza, de raiva, de indignação. Então, dentro desses 4 passos, a observação, os sentimentos, a necessidade, ao final, qual é o meu pedido? Qual é a minha oferta? E muitas vezes acontece que eu já chego saindo, fazendo pedido, ou ordens disfarçadas, né, de pedido. Faça isso, faça aquilo. Então, o diálogo tem a ver com falar e ouvir. E no meio, né, eu ganho consciência. E se eu consigo trocar com eu me autoexpressar de um lado e ouvir o outro do outro, eu gero um círculo de vida. Mas como é que está a qualidade do meu diálogo? Eu sou aquela pessoa que está em desequilíbrio, eu só ouço, ou eu sou aquela pessoa que só falo? Então, não só a partir de mim, porque acho que o grande exercício é a partir de nós a gente consegue se transformar e poder ajudar o outro. Mas também olhar numa conversa, num conflito, como é que está o equilíbrio entre a fala de um lado e a do outro. E aí,
nesse sentido o que eu percebo, penso, sinto, preciso e peço. Mas e o outro? O que o outro percebe, pensa, sente, precisa, pede e oferece? E aí, nesse sentido, essa lemniscata, né? O tempo inteiro, a autoexpressão e a orientação para o outro, no campo da percepção, do sentimento, da necessidade. E aí vocês percebem uma lemniscata em amarelo, pegando esses dois campos, sentimento e necessidade. É por aí a chavinha para a gente começar a lidar com o conflito. Qual é a necessidade que não está sendo atendida nesse momento, que gerou esse sentimento? Então, como é que está se dando o meu autoexpressar e entender o outro, mas como que o outro está se autoexpressando e compreendendo o outro? Então, tem três ferramentas que vão nos ajudar bastante. Uma é a escuta empática, a outra é o parafrasear e a outra é fazer perguntas abertas. Nos processos de diálogo, eu percebo que a escuta ativa, a escuta empática, é, naquele momento, ouvir com real interesse a outra pessoa e silenciar o nosso falador interno. Muitas vezes no diálogo, eu estou aqui com a pessoa, estou aqui com vocês, mas eu já estou com um monte de conversinhas comigo mesmo. E quando disparou o gatilho do outro, quando o outro está numa fala violenta, não adianta eu querer falar sobre mim. A escuta empática tem a ver com falar sobre ele. Então, você está me dizendo que você gostaria que o seu filho tivesse esse tipo de atenção que neste momento não está bom para você? Então, é falar sobre o sentimento do outro, sobre a necessidade do outro. O parafrasear é uma chave no processo de conflito, porque quando o outro me fala algo e eu repito para ele o que ele mesmo me disse, tem duas grandes conquistas. A primeira é que para eu poder repetir para o outro o que ele acabou de me falar, eu preciso estar só com ele. Eu tenho que ter silenciado todas as minhas conversas internas. E eu também não posso ficar pensando o que eu vou falar para ele. Eu tenho que ouvir com real interesse. Quando eu devolvo para o outro o que ele me disse, então, eu estou ouvindo que você gostaria que o professor de ciências conduzisse a sala de uma outra forma. Aí eu checo. É isso mesmo que você está me dizendo? Quando eu checo, primeiro, será que eu ouvi direito? Segundo, quando eu repito para o outro o que ele disse, eu dou a oportunidade dele se ouvir. E quando ele se ouve, ele ganha consciência. E quando ele ganha consciência, pode ser que ele confirma e pode ser que ele fala, não era bem isso. E aí você ajuda a pessoa. Então, parafrasear tem a ver com se colocar a serviço do outro, numa escuta ativa, devolvendo para ele o que ele mesmo diz. E aí sim eu ganho ar para fazer uma boa pergunta e continuar a conversa. E a boa pergunta tem a ver com perguntas que ele nunca vai me responder se sim ou não, que são as perguntas abertas e criativas. Naquele material que eu apresentei, daquela apostilinha sobre comunicação, desafios para uma comunicação mais cooperativa, que é essa daqui, ó, que estou mostrando de novo para vocês, aqui tem um capítulo 5, que são só sobre como fazer perguntas mais abertas e de uma forma criativa. Então, se eu quero me aprofundar sobre isso, é um material bem de estudo, de passo a passo, e quando a gente começa a praticar, tanto parafrasear quanto fazer perguntas abertas e criativas, no começo a gente fica meio artificial.
Quando eu comecei a parafrasear aqui em casa, os meus filhos me perguntaram: você não está escutando direito? Você está com algum problema de audição? Mas hoje a gente já consegue usar o parafrasear para trazer ar para a nossa conversa, quando a gente percebe que o gatilho vai disparar. Então, no começo é mecânico, fica um pouco artificial, tem até uma resistência, mas tem muitos tipos de parafrasear. E eu convido vocês a usarem, a praticarem essa ferramenta, porque ela ajuda demais. E essas perguntas abertas. Já estou chegando no fim para pôr vocês em diálogo mais um tempinho. Tá? Então, nessa linha da escuta empática, do parafrasear e fazer perguntas abertas. Aqui é uma receita de bolo que funciona, né? Eu ouço uma fala agressiva, imediatamente isso dispara o meu gatilho e eu reajo. Qual é a grande dica? Liga o pare, né? Eu escutei algo, liga o pare e começa a se fazer a pergunta: o que está acontecendo aqui? Quais são os sentimentos e as necessidades que eu percebo primeiro em mim? O que eu estou sentindo agora? Uma tamanha raiva. Qual é a minha necessidade? Ser ouvido. E aí depois você poder escolher o que você vai fazer. Então, na prática, respira, conta até 10, 100 ou 1000, toma um copo d'água, porque quando a amígdala, quando o gatilho dispara, o nosso cérebro vai agir da forma mais animal que existe. E a água vai diluir essas toxinas. Então, toma um copo d'água e o sábio peça um tempo. A gente pode combinar de falar sobre isso amanhã às 10 horas? Ou pede um tempo, sai um pouquinho, respira e aí sim vai para uma reação adequada. E aí eu queria fechar com um trechinho de um poema da Ruth Beber-Meyer, que está no livro do Marshall Rosenberg. É só um trechinho, mas que para mim ele é extremamente forte. Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim.